Não, porque filho é bênção. E por que você fica puta quando chega a férias escolar? Porque você não aguenta sua bênção dentro de casa. Por que você só reclama o quanto você tá sobrecarregado, o quanto tudo é você, vive estressada. Mas na hora de abrir a boca para criticar mulheres que optaram por não ter filhos, nossa, ela é a primeira. Né? Não, porque é um amor incondicional. Eu imagino que seja um amor incondicional mesmo, mas exige planejamento. Filho não é brincadeira. Vamos começar o vídeo com essa frase: filho não é brincadeira. O vídeo de hoje é falando sobre a romantização da maternidade, que muitas mulheres estão desistindo de ser mãe e muitas mulheres que tiveram filhos sentem aquele sentimento de arrependimento. Tipo, por que eu fiz isso? Eu perdi e abri mão de muita coisa na minha vida para ser mãe. E hoje eu não tenho o apoio que o meu marido, o meu ex-marido, o meu companheiro disse que iria me dar. Ou seja, quando você tem filho, o filho é da mãe, o filho não é do pai. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Mulheres que se arrependeram de ter filhos e mulheres que não querem ter filhos atualmente. Tá? Eu acho o maior egoísmo do mundo a pessoa que não tem condição de estar criando um cachorro, colocar filho no mundo para sofrer. Tá? Você não tem condição de pagar um plano de saúde, fora que hoje em dia muitas crianças estão nascendo com problemas de saúde que depois tem que ficar fazendo rifa aí na internet porque a pessoa não tem condição, né? E imagina você ficar vendo uma criança sofrer porque você não tem restrição alimentar, um monte de criança sofre com restrições alimentares e os pais não têm condição. E aí, que amor é esse? Né? Filho não é brincadeira. Tá? Exige sim planejamento, exige uma estrutura e não adianta vocês querer romantizar isso. Ah, porque mãe solo é mãe guerreira. Gente do céu, pelo amor de Deus, você não precisaria ser guerreira se o pai cumprisse com a responsabilidade deles. A maioria não cumpre, é tudo em cima de vocês mesmos, no caso nós. Então sim, a gente tem que pensar muito. Não tenha filhos. Se você é uma pessoa que não tenha filhos, não queira ter. Gente, a maternidade é muito pesada. Muito, mas muito pesada, deixa a gente exausta, morta, cansada. Ai, mulher, não fala assim, filhos são bênção de Deus. Eu sei, meus filhos são bênção de Deus, eu amo os meus filhos, mas eu odeio a maternidade, odeio ser mãe. Filhos, você praticamente tem que viver para os seus filhos. Você não faz mais nada que te agrade, tudo tem que ser pelos seus filhos. Se eu tiver dinheiro, comprar alguma coisa para mim, eu compro para o meu filho. Se eu tiver doente, meu filho estiver doente, eu prefiro dar o remédio pro meu filho. Olha, eu passei esses dias tudinho, né? Doente, gripada. Até hoje ainda tô meio fanha e tossindo muito. Meus filhos também. Aí cuidei deles, né? Dei prioridade para eles, é claro. Melhorou, levei pra escola. Quando é agora, a médica me liga que o menino tá queimando de febre. Lá eu larguei minhas coisas que eu tava fazendo almoço, saí igual uma doida, despinguelada, correndo. Vou pra onde agora? Passar direto pro posto. Porque antes de vir buscar ele, eu já passei no posto. E já deixei o nome dele lá no sistema para fazer uma consulta, para ver o que está acontecendo. Então assim, gente, filho é bom, mas dá trabalho, dá muito trabalho. Então se você não tem, não tenha, que pesa, desgasta a gente demais. É muito, muito desgastante ser mãe. E quando você não tem uma rede de apoio, pior fica. Eu não tenho, é só eu. Levo em escola, busco em escola, faço comida, faço isso, faço aquilo. É uma correria. Tem dia lá em casa que eu tô só pela misericórdia. Então, se você não tem filho e tem a opção de não ter, não tenha. Não tenha, porque dá trabalho. Alguma mãezinha aqui que concorda com o que eu falei, deixa aqui nos comentários. Eu sei que muitas pessoas vão me condenar, mas eu venho aqui destruída. Me diga qual foi o dia que vocês me viram com os cabelos assim, sujo, apregatado na cabeça, porque eu não tenho tempo de lavar um cabelo, eu não tenho tempo de escovar um dente, eu não tenho tempo de cagar, eu não tenho tempo de respirar, eu não tenho tempo de viver, eu não tenho paz. Eu tô acordada desde 5 horas da manhã, eu fui dormir de 1 hora, me acordei de 5, com meu filho gritando, chorando, gritando, fazia todo um que Deus deu, gritando, chorando, batendo a cabeça, se arranhando, batendo na gente, lascando a gente. Ele mordeu meu dedo, quase arranca um pedaço, mordeu o meu peito. Ele coisou meu nariz. Agora me diga, o povo ainda diz que ser mãe é uma benção. Me critique quem quiser. Me diga aí. Cadê essa benção que eu não tô vendo? Eu não tô vendo benção nenhuma nisso, não. Pelo contrário, eu destruí foi minha vida. Eu destruí minha vida. Eu destruí meus sonhos. Eu destruí minha paz. Eu destruí meu psicológico. A minha mente tá abalada. Tem dias que eu tenho vontade de ir embora, de deixar tudo. Mas aí eu lembro que eu sou mãe. E tá achando que eu sou feliz de pensar assim? Eu me sinto uma péssima. Nem todo filho é bênção. Essa é a real. Critique quem quiser, tá? Esse negócio de ficar romantizando, sabe, a maternidade. Tem filhos aí, meus amores, que são
pior do que um inimigo para os próprios pais. Tem filhos que vivem dentro da casa dos pais e não falam com eles. Tem filhos que moram do lado e não visitam os pais. Sendo que criou, deu todo o amor. Mas aí vai vir gente falar, quem sabe como é que foi os pais. Não, porque eu conheci um, tá? Que agora faleceu tem pouco tempo, que a mãe, tá? Tinha várias casas. Ele simplesmente botou a mãe na rua, tá? Todo mundo reclamava dos vizinhos, falava, ela passava o dia inteiro vagando. E ele ficou com as casas dela. Logo se casou, botou a esposa para morar, teve filhos e ela vagando. Ela simplesmente faleceu sentada numa cadeira de bar, porque é o único lugar que ela achava abrigo para ficar. Tá? Filho único, fez tudo por ele, deu melhor colégio, deu faculdade, e aí? Aí você vai dizer, mas de repente, sei lá, alguma coisa ela fez. Não, gente, tem filho que é enviado pelo cão, não é enviado por Deus, não. Quem quiser criticar, pode me criticar, mas é realidade. Entendeu? Tem filhos aí que tem os pais maravilhosos, mas parece que quanto mais os pais são bons, pior eles são. Maltrata, humilha, agride, joga na rua, joga no asilo, não vai ver. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Eu conheço uns que vai na casa do amigo do lado e não vai visitar a mãe e o pai. Conheço também que a mãe faleceu, não foi no velório. A mãe ficou doente, nunca foi no hospital. Então, vamos parar de romantizar, tá? Vamos ver as coisas como realmente é. Claro que a gente não vai generalizar, porque tem filhos aí que são maravilhosos. Mas tem filhos, meu amor, que eu vou falar uma coisa pra você. É a imagem do cão. Fica... E fala um benefício em ter filho. Só um. Porque eu postei um vídeo aí, tá com quase 200 mil, falando que não tem nenhum benefício em ter filho. E aí tem gente falando que não sei o que, que você, não sei o que. Todo mundo que tem filho, 90%, que não teve uma condição financeira, não era um herdeiro, é tudo descaralhado na vida. É apertado pra tudo. Tudo tem que... não dá agora porque não sei o que, meu filho. Porque eu não consigo agora porque não sei o que, meu filho. Porque o meu dinheiro agora que não sei o que, é só reclamação, só chatice. Vai se lascar. Sai fora. É porque investimento... Que investimento? Eu não sei se vocês sabem o significado de investimento, mas investimento é quando tem retorno, tá? E não tem retorno nenhum em ter filho. Só tem gasto. Só gasto. E hoje é mais um dia que eu me arrependi de ter sido mãe. Minha filha tem 4 anos e ela tá passando pela pior fase que eu já enfrentei, assim, de toda a existência dela. Pior que recém-nascido, pior que crise dos 2 anos, pior que tudo. E hoje eu tô assim, esgotada. Esgotada num nível que eu não sei mais o que fazer. Ela não consegue ouvir um não sem sair chutando as coisas, sem sair quebrando as coisas, sem sair me batendo, sem sair gritando, sem sair fazendo a pior birra do mundo. Isso foi o que ela acabou de fazer comigo. Não sei se tá dando pra ver, mas ela pegou e apertou minha mão assim. E o que mais dói em ver isso daqui que ela fez em mim foi pensar que eu não consegui me controlar e fiz a mesma coisa com ela, tipo, 2 dias atrás. Por isso que ela acabou fazendo em mim também. É muito difícil. É muito difícil. A gente tava vindo pra casa de carro e ela soltou o cinto da cadeirinha e começou a fazer a maior cena. E eu tentei de tudo pra que ela voltasse pra cadeirinha e a gente continuasse o caminho. Obviamente não deu certo, eu fiquei super estressada tanto com ela, tanto com meu namorado, eu acabei brigando com ele também. E eu cheguei em casa desabando de chorar, porque o sentimento de culpa, de não ter conseguido controlar a situação com minha filha e a birra dela, foi imenso. O pior de tudo é ter que ouvir das pessoas que estão próximas a mim que tem alguma coisa de errada com ela. Que ela é muito estressada, que ela é muito isso, que ela é muito aquilo. Ou ter que ouvir que ela tá passando por cima de mim, que eu não tô dando conta. Tipo, eu sei que é verdade, mas ouvir isso das pessoas próximas a mim me dói demais. Até porque eu tô tentando fazer o melhor que eu posso. Então sim, eu me arrependo de ter sido mãe sem ter nenhuma preparação psicológica, financeira, emocional, sem ter maturidade o suficiente pra conseguir lidar com tudo isso. Pô, gente, minha filha tem 4 anos, eu só tenho 22. E ter que lidar com essa carga sozinha é muito difícil. Eu não consigo ver benefício nenhum de ter filho. Eu tenho 21 anos e eu tenho a certeza de que eu não quero ser mãe. Sobre isso eu tenho algumas opiniões. Podem ser egoístas aos olhos de algumas pessoas. Eu tenho amigas que são mães e são mães maravilhosas e eu não quero ofender elas, então eu não vou expor todas as minhas opiniões e os meus contras sobre ser mãe, sabe? Sobre ter um filho, porque eu não quero ofender ninguém, sabe, gente? Inclusive pessoas que eu amo, que são mães maravilhosas e que eu admiro muito. Mas eu, Bruna, não quero ser mãe por N motivos. Querendo ou não, se você não for uma Virgínia da vida, que tem dinheiro pra pagar babá, que tem dinheiro pra ir e vir com a criança de jatinho pra lá e pra cá, infelizmente você tem que
se privar de algumas coisas por conta da criança, sabe? Então, eu não quero isso pra mim, sabe? Mesmo se eu tivesse muito dinheiro, acho que eu não ia querer isso pra mim. Mas, assim, se você tendo dinheiro, fica mais fácil as coisas, né? Eu olhando pra trás, eu vejo que eu sempre dei sinais de que eu não iria querer ser mãe. Porque quando eu brincava de bonecas, minhas bonecas eram sempre minhas irmãs mais novas. E eu era a irmã mais velha. As Polly, Pocket, era sempre as irmãzinhas das minhas Barbies, nunca eram as filhas. Eu só brincava que eu era mãe das minhas bonecas quando tinha outras crianças brincando comigo. Que daí, pra me adaptar ao ambiente, enfim, eu brincava dessa forma. Mas quando era eu sozinha, as minhas bonecas eram sempre minhas irmãs. Então eu acho que aí já era um sinal bem grande de que eu não iria querer ser mãe no futuro. E eu não consigo imaginar tendo filho nem, sei lá, daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 15 anos, eu não consigo imaginar com uma criança, porque eu não vejo vantagem nenhuma de ter um filho, gente. Eu não consigo pensar em nenhuma situação, em nenhuma coisa que dá pra fazer que seria muito melhor tendo um filho, sabe? Mais uma pessoa pra sofrer no mundo, gente. Infelizmente, não vou estar fazendo isso. Ai, mas teus pais vão querer ter netos. Gente, infelizmente, eu não vim pra cá, pro mundo, pra realizar sonhos dos outros, entendeu? Porque quem vai ter que acordar de madrugada pra cuidar vai ser eu. Em realizar sonho de homem de ser pai, tá? Então, assim, nunca vão me ver realizando o sonho de homem de ser pai. Eu não queria me expor fazendo esse vídeo, mas aí eu lembrei que eu sou flopada, né? Eu falei, uai, vou me expor pra quem? Mas enfim, vamos pra pauta do vídeo, que é sobre maternidade. Mana, foge, mas foge assim, com muita velocidade, de um homem que fala assim pra você que tem o sonho de ser pai. Se o cara falar, nossa, é meu sonho ser pai, foge, termina, foge e vai pra outro estado. Sabe assim, se possível bloqueia, finge que a pessoa nunca existiu. Ah, mas é o amor da minha vida. Será? Porque o pai do meu filho, ele era enlouquecido com a história de ter filho. Eu nunca quis ter filho e acabamos tendo um filho antes da gente se separar, né? E antes dele ter, ele fazia aquele teatro, assim, aquela coisa que ele ia ser um pai maravilhoso, porque eu amo criança, porque é meu sonho, porque... Enfim, aí a tonta acreditou. Detalhe que quando eu descobri a minha gestação, nós já estávamos separados, porque eu já tinha descoberto o embuste que ele era, né? Só que aí, como a gente ia ter um filho, aí a gente voltou. E eu não recomendo. Não recomendo porque corta pra 3 anos depois, nós estamos aí perto do Natal. E ele sempre pagou a pensão, tipo, certinha. Nunca me deu dor de cabeça, nunca precisei colocar na justiça, nem nada do tipo. Porém, o jogo virou. Estamos em novembro e o querido, o amado, o gentil, vira pra mim e fala que em dezembro ele só vai pagar metade da pensão, porque... senão ele vai ficar sem roupa, senão ele vai ficar sem ceia. Ai, gente, coitado, né? Ai, tadinho. Sério, na hora que ele falou, eu falei, não, é algum tipo de piada, né? Ele tá brincando, ele gosta de me irritar. Ele tá falando assim, só pra me ver nervosa. Porque juízo pra tá falando coisa dessa, a pessoa não tem. Verdade? Não, não pode ser verdade. Mas sim, ele estava falando seríssimo. Eu falei, mas meu, você não recebe 13º? Como que você vai pagar metade em novembro se você recebe o dobro? Aí ele falou que é porque ele tem coisa pra pagar, gente. Ele tem coisa pra pagar. Ele tem planos com dinheiro. Caramba! Nossa! Eu não deveria nem ter ficado passada, porque dele eu já deveria esperar de tudo, né? Foram 4 anos com aquela peça, eu conheço muito bem, sei a capacidade que a pessoa tem de, assim, sabe, de... Tu pensa, vamos decepcionar com essa pessoa. Não, ele consegue ir lá e te decepcionar mais ainda, mas tudo bem. Eu falei, só fiquei olhando, sabe? Só fiquei olhando. Eu falei, cara, sério, eu queria ter esse direito de pegar e falar assim, ai, olha, esse mês eu quero gastar com roupa, com blusinha, com coisinha. Vou comprar comida pro meu filho, não. Então, mas como eu sou mãe, né, eu não sou pai, então eu não tenho esse direito. Então, assim, eu só queria deixar um conselho, uma dica pra vocês escolherem muito bem o pai do filho de vocês. Porque homem fala, mas na hora de fazer, difícil. Essa daqui é a frase que eu recebi do genitor da Cecília hoje de manhã. A vida não é feita de flores, também tem que ter espinho. Agora me diz, uma criança de 6 meses merece passar por espinho na vida? Merece sofrer na vida? É por isso que hoje eu vim fazer um desabafo aqui pra vocês, mulheres. Se você não é mãe, não tenha filhos com quem você não conhece há pelo menos 3, 4 anos. Uma vez a minha mãe me disse, porque você só conhece o homem depois que ele vira pai. E na época eu tava grávida e eu fiquei braba. Adivinha o que aconteceu? Você só conhece o pai do seu filho depois que ele nasce. Depois que ele nasce. Antes você não sabe quem tá aí do seu lado, amiga. É por isso que hoje eu vim dar um conselho pra vocês. Que filho é só da mãe. Só. Você, se você é mulher, tem um pai presente, seu filho já nasceu, seu pai é presente, amiga.
Que Deus te abençoe, amiga. Porque vocês não sabem como é difícil ser mãe solteira. Como é difícil. Eu pago água, luz, internet, porque aqui onde eu moro não tem rede. Eu moro bem no fim do mundo. Não tem rede, então se acontecer alguma coisa não tem nem como ligar para emergência. Então tem que ter internet. E eu trabalho aqui com a internet. É a única fonte de renda que eu tenho. Porque eu não consigo creche para Cecília. De jeito nenhum, não consigo. Para mim poder trabalhar. E não tenho condições de pagar uma creche particular para ela, para mim poder ir trabalhar. Mas glória a Deus que eu tenho a ajuda do meu pai e da minha mãe. Porque se não fosse ele, gente, eu e a Nenê tinha perecido. Agora me diz, ele falou pra mim que vai pagar mês que vem, vai pagar 2 pensões. Um bebê espera um mês, um bebê fica sem comer um mês, ela toma a fórmula dela tá acabando, ela usa fralda, usa pomada. Ela vai falar assim, não, vou esperar um mês pra usar tudo isso, porque meu pai não vai mandar pensão. Gente, é por isso que hoje eu estou aqui, falando do fundo do meu coração. Conheçam bem o pai do filho de vocês antes de engravidar. Porque depois que o homem vira pai, ele tem 2 opções. Ou ele vira uma pessoa boa, de caráter bom, mais responsável ainda, ou ele vira um homem podre de alma. Toda mulher que não tiver filho vai se arrepender. Não. Tu acha que não? Não mesmo. Mas, Por quê? Porque eu acho que toda mulher... a pergunta que um amigo me fez é: tu não tem curiosidade pra conhecer o teu filho? Um amigo me fez essa pergunta. Eu não tinha filho ainda. Nunca mais me esqueci dessa pergunta. Por isso que eu tinha curiosidade de conhecer os teus netos. Eu acho que todo mundo tem que ter um filho. Não. Eu acho que não. Pelo contrário, inclusive eu acho que tem gente que não deveria ter de jeito nenhum. Ser pai e mãe deveria ter teste de aptidão. Tem gente que não tem menor habilidade, não nasceu pra isso. E faz besteira. E eu acho também que se arrepender, mulher, não. Tem mulher que tem projeto de vida de ser uma excelente profissional, ser bem-sucedida, conhecer lugares, ficar com milhares de pessoas. Por que que ela vai se arrepender de não ter sido mãe? Por que que ela não vai se arrepender de não ter sido profissional? Por que que ela não vai se arrepender de não ter vivido a sua sexualidade e intensidade? Esses papéis estão todos na mesma perspectiva. Por que que só o de mãe pesa tanto assim? Sabe uma coisa que me deixa assim, fula do meu juízo? É que é sempre um playboy que não sabe quanto custa o gás falando o achismo da cabeça dele. Ah, sabe o que eu acho? Eu acho que a mulher que não gerar, ela vai se arrepender. Eu acho que a mulher que não tiver filho vai se arrepender. Ah, por quê? Porque eu acho, um amigo meu, por exemplo, uma vez, e aí não tem repertório pra embasar o achismo dele. Queridas, vou falar uma coisa pra vocês. Caso vocês se arrependam de não ter filhos, eu falo com muita veemência aqui em todas as minhas redes sociais que eu não nasci pra maternidade, eu não quero ser mãe. Caso eu me arrependa no futuro. A vida é feita disso, queridos. Nós temos que lidar com as nossas escolhas. A vida é feita de escolhas, de arrependimentos. E aí, se arrepender, vai fazer o quê? Vai lidar com o arrependimento. Quantas e quantas coisas vocês já fizeram que vocês se arrependeram? E é isso, vocês estão aí vivendo, tá lidando. Faz parte. Agora, eu prefiro 1000 vezes me arrepender de não ter tido uma criança do que me arrepender de colocar uma criança no mundo sem o mínimo, sem o básico. Colocar a criança no mundo pra sofrer. Sabe o que é interessante? Eu tava fazendo a resenha desse livro aqui na conta secundária. É um livro muito bom, recomendo. E aí fala que esses países mais pobres, como é o caso do nosso, países menos favorecidos, pouco materialistas, dão muita ênfase na fertilidade feminina. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Então esse controle da sobrevivência dá muita ênfase, usando a religião como ferramenta de controle. Então a mulher só vai ser uma mulher completa se ela tiver filhos. A mulher só vai ser uma mulher feliz realmente na sua essência se ela tiver filhos. E eles colocam os filhos como uma premissa de todo casamento. Então, casou, tem que gerar, tem que ter frutos, tem que dar filhos. Países mais individualistas, materialistas, com pouca influência religiosa, eles não têm essa percepção. A filosofia deles é completamente diferente. É por isso que a gente vê um monte de gente aqui no TikTok falando: ai, eu sou tentante, não sei o que, eu tô tentando ter meu filho, tô morando com a sogra, não tem teto, não tem guarda-roupa, não tem porra nenhuma, tá querendo emprenhar. Porque isso também é uma questão sociológica, que é uma questão do pobre não querer passar a miséria só. Então ele vai o quê? Se encher de filho, se encher de cachorro, de bicho, porque ninguém quer passar a miséria sozinho. Mas se você é um pobre consciente, porque eu já falei das classes de pobreza, que já repeti várias vezes. Quando eu falo que filho não é pra pobre, não tô impedindo o pobre de parir, tô falando daqueles pobres que não têm acesso a saneamento básico, a educação, a política pública. Essas pessoas, elas não têm culpa da miséria que elas vivem, porque a culpa da pobreza não é do pobre. Mas se você tem um pouco de acesso, um pouco de consciência, sabe? A merda de vida que você tem, você não tem que estar parindo, mano. Você não tem teto. Você não tem teto. Você quer gerar.
E aí vem um playboy que não passa por metade do que a maioria da população brasileira passa. Ah, porque eu acho que a mulher só vai ser completa quando ela parir. Aqui. A resposta dessa mulher foi perfeita. Nem todo mundo nasceu pra gerar, nem todo mundo nasceu pra ser pai, nem todo mundo nasceu pra ser mãe. E digo mais, eu já fui muito criticada aqui porque eu falei que eu não quero ser mãe, não quero filho. Mas sabe, as pessoas que têm consciência da realidade que vivem, do mundo que as cerca, tenho certeza e eu posso te garantir que as pessoas que menos querem filhos seriam as mais conscientes para terem filho. 90% das mulheres que tiveram filhos, se pudessem optar hoje em dia, não os teriam. Sim, eu fui contratada para fazer uma pesquisa de rua e nessa pesquisa, cerca de 500 mulheres foram abordadas no decorrer de 3 meses. E a porcentagem que deu foi que 90% e uns quebradinhos não teriam esses filhos. E eu fui perguntar por quê, né? Por que isso acontece? Eu não sou mãe, eu não sei te dizer por que elas disseram isso. A metade disse que fez porque o pai, a família queria, fez porque o marido queria, fez porque era cobrado que a mulher precisa maternar, que a mulher precisa ser mãe, fez porque não se cuidou e simplesmente veio e ela teve que cuidar, que ela agora se sente, que agora as mulheres que se arrependeram de ter filhos, elas não se identificam mais, elas não sabem mais quem são, perderam identidade a partir do momento que tiveram filhos e que elas não conseguem mais ter tempo para elas. Os outros 10% foram mulheres que eu consegui entrevistar que tinham filhos maiores de idade e desses 10%, 5% ainda ficaram naquela de hoje em dia eu não me arrependo mais, mas até se vocês fossem menor eu ia dizer que me arrependeria, mas ainda assim ainda hoje me incomoda, pedem dinheiro, pedem para ficar com o neto, pedem para não sei o que, filho é só incomodação. E os outros 5% foram que falaram que realmente planejaram e que realmente quiseram ter filhos e que realmente teriam e geralmente tem 2, 3, 4 filhos. Então nessa porcentagem toda só 5% das mães, e tinham pai junto em alguns casos, tinham vontade de realmente ter esses filhos. Então, quando vocês ouvirem mães, pais, pensem muito bem, avós, pensem muito bem antes de ficar atazanando a cabeça dos filhos de vocês para terem netos. Pensem se vocês queriam ter tido filho de vocês. Se vocês não estão só colocando uma cobrança em cima de outra pessoa para vocês terem miniaturas, clones de vocês, porque vocês não querem que ter filhos, né? Vocês não querem que ter pessoas diferentes de vocês. Vocês querem ter clones de vocês para que vocês façam versões melhoradas de vocês. Porque quando eles fogem das expectativas que vocês querem, aí vocês vão lá e ficam bravos, chateados e renegam os próprios filhos. E sim, essa pesquisa é de verdade. Ela é de uma seguidora, como se fosse aquelas pesquisas do IBGE. E foi assim absurdo o gráfico que ela me mostrou. Teve outras pesquisas também que eu vou chegar e vou começar a contar aqui também. E do tanto, eu sei, eu conheço e convivo com muitas, sabe? Eu sou mãe, eu contadora de histórias, eu sou mãe. Eu não me arrependo de ter tido meu filho. Só que quantas outras mulheres que eu conheço que têm 2, 3 filhos, por que tiveram 2, 3 filhos então se arrependeram desde o primeiro? Não compreendo. Eu acredito então que simplesmente a humanidade não tem mais salvação, sinceramente, às vezes, assim. Porque botar filho no mundo para dizer que depois se arrepende, ou que não era planejado, mas eu te amo, mas fazer o quê, né? Mas a gente não tava te planejando. É pura maldade. Como é que vive? Como é que se cria? Como é que fica uma cabeça de uma pessoa dessa? Queria saber de vocês. Vocês foram planejados? Os filhos de vocês foram planejados? Vocês se arrependem ou não? Como é que foi o tratamento dos pais de vocês com vocês? Como é que vocês se sentem ouvindo isso? Como seres humanos, ouvindo essa pesquisa? Conta aqui para mim. E se você gostou, se você acha que essa pesquisa deve ir além, para que as pessoas se conscientizem na hora de botar uma criança nesse mundo, salva, mostra para a pessoa que não tem o TikTok, compartilha, curte, comenta as perguntas ali que eu fiz. Agradeço muito para vocês se vocês comentarem.